Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores. Esse é o podcast número 62 do dia 12 de maio de 2022. Saúdo os dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, todos os dirigentes das CDLs das várias cidades do estado, aos empresários em geral, meus amigos e minhas amigas. As notícias de economia da semana. O IPCA subiu 1,06 no mês de abril. O índice oficial da inflação do Brasil foi puxado pelas altas da gasolina, do leite de longa-vida, principalmente. Consenso no mercado. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado o índice oficial da inflação, subiu 1,06% em abril, na comparação com março, e ultrapassou os 12% no acumulado de 12 meses. Mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ontem, dia 11. Foi a maior alta para o mês desde 1996, há 26 anos, com o resultado puxado por alimentação, bebidas, transporte, principalmente, gasolina e leite de longa-vida. Com isso, o IPCA acumula uma alta de 4,29% no ano de 2022 e de 12,13% nos últimos 12 meses, acima dos 11,30% de março. O indicador ficou praticamente em linha com as expectativas do mercado, pois o consenso projetava uma alta mensal de 1%, anual de 12,07%. Os 12,13% de inflação acumulada nos últimos 12 meses é a maior desde outubro de 2003, que chegou a 13,98%, e mais que o triplo da meta do Banco Central para o ano de 2022, que é a meta do Banco Central, 3,5%, com margem de 1,5% para cima ou para baixo. Mas o IPCA de abril veio abaixo do de março, que subiu 1,62% e foi o maior resultado para o mês desde 1994 e acima do esperado. Já o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, havia subido 1,73% em abril, a maior alta para o indicador desde 1995. O número foi divulgado um dia após a ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, documento em que reconheceu que há uma deterioração na dinâmica inflacionária no Brasil, apesar do ciclo bastante intenso e tempestivo de ajuste dos juros. Na tentativa de combater a inflação elevada, o Banco Central elevou a Selic na última semana em 1 ponto percentual para 12,75% ao ano e diz que provável uma extensão do ciclo de alta da taxa de juros na próxima reunião do Copom em junho, mas em uma intensidade menor. A Selic estava em 2% ao ano no começo de 2021 e a alta de 10,75% percentual prejudica o comércio e aos consumidores de uma maneira geral, notadamente a economia do Brasil. É o que temos que dizer e mencionar da gravidade da inflação. Juros altos, inflação elevada, são dois fatores que contribuem para uma certa recessão ou uma estagflação, como nós estamos tendo no momento. A Gol e a Avianca anunciam um acordo para criar holding Grupo Abra. A companhia aérea brasileira Gol e a colombiana Avianca passarão a ser controladas por um mesmo grupo, segundo o negócio anunciado ontem, dia 11. O acordo foi assinado entre os principais acionistas da Avianca colombiana e o acionista controlador da Gol. A holding se chamará Grupo Abra. Em comunicado, as empresas afirmam que o acordo visa criar um grupo líder em transporte aéreo da América Latina. A Gol e a Avianca manterão operações independentes enquanto se beneficiam da maior eficiência e investimentos feitos pelo mesmo grupo controlador. Segundo o comunicado, a Avianca Group possui uma frota de mais de 110 aeronaves e é a campeã na América Central de transporte de passageiros. A Gol opera com frota de 142 aeronaves no Brasil e para o exterior. O fechamento da transação é esperado para ocorrer no segundo semestre de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento e regulatórias da ANAC. Destacou o fato relevante divulgado no mercado. Termo da transação: o Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas operacionais reduzam ainda mais os custos, obtenham maiores economias de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves da última geração e expandam suas rotas. Portanto, o novo grupo passa a ser o maior grupo da América Latina de transportadores.
No Brasil, Constantino de Oliveira Júnior, fundador da Gol, será o CEO, o de novo grupo da holding. Enquanto a inflação estoura no Brasil, o governo reduz imposto de importação de farinha, carne congelada e outros. O Ministério da Economia informou ontem que irá zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 produtos alimentícios do setor de construção, em meio à alta da inflação no país. Na lista estão produtos como farinha de trigo, carne bovina desossada, pedaço de galinha, além de aço e barra de ferro. As novas tarifas entrarão em vigor amanhã, no caso, dia 13 de maio, e valem até 31 de dezembro. Em entrevista coletiva, a secretária executiva da Câmara do Comércio Exterior, CABEX, da pasta Ana Paula Repesa, disse que os produtos escolhidos tiveram grande alta de preço e que a redução nas tarifas visa conter o movimento inflacionário. Segundo o governo, a medida priorizou itens que têm maiores impactos sobre a cesta do consumo das camadas mais pobres da população, a fim de ajudar no combate à inflação, considerando mercadorias que integram o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Os produtos afetados são carnes bovinas desossadas e congeladas, de 10,8% a 0%. Comestíveis de galos, galinhas, pedaços miudezas e congelados, de 9% a 0%. Farinha de trigo, 10,8%, de pagamento de importação, zerou, também zero. Outros trigos de mistura, trigo com centeio, de 9% para 0%. Bolachas e biscoito, de 16,2% a 0%. Produtos de padaria, pastelaria, indústria de biscoitos, de 16,2% a 0%. O fio de máquina de ferro ou aço, de 10,8% para 4%. Barra de ferro ou aço não ligado, de 10,8% para 4%. Aço sulfúrico, de 3,6% a 0%. Mancozeb técnico, tipo de fungicida agrícola, de 12,6% para 4%. E o milho em grão, de 7,2% a 0%. São as medidas tomadas no sentido de aumentar a oferta do exterior e baratear o preço no mercado nacional. O Brasil deve ter recorde na nova safra de soja, apesar dos custos. A nova safra de soja do Brasil foi estimada nesta quarta-feira, ontem, em recorde de 146 milhões de toneladas, alta de 19,5% ante a temporada anterior, quando a seca afetou severamente as produtividades ao sul e ao centro-oeste do Brasil. De acordo com o primeiro levantamento da consultoria Pátria Agronegócio para o novo ciclo, a produtividade foi estimada em 3.460 quilos por hectare, aumento de 16,2% em relação ao biênio 2021-2022, com base em crescimento médio estatístico dos últimos 10 anos para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul e dos últimos 5 anos para o Norte e Nordeste. A projeção depende de boas condições climáticas, mas o destaque da estimativa, segundo o diretor da consultoria, Matheus Pereira, é uma redução no ritmo do crescimento da área plantada diante do aumento dos custos, incluindo insumos como fertilizantes, pesticidas em geral. Ele estimou o plantio de 42 milhões de hectares, uma alta de 2,8% em relação a 2021-2022. Teremos agora 2022/2023. O aumento da área plantada é o menor desde 2018. Embora crescendo a área plantada, não vem acompanhando o crescimento de antigamente. A desaceleração na expansão se dá pela alavancagem financeira que o setor vem presenciando. Os maiores custos de produção já observados na história da soja no Brasil. É a análise da consultoria. E o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque. Depois de demitir os presidentes da Petrobras, Roberto Castelo Branco e o general Silva Luna recentemente, o presidente Jair Bolsonaro houve por bem demitir na quarta-feira, ontem, o ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque, que além de ser almirante, também fazia parte do núcleo duro do poder. No seu lugar entra um novo técnico que era secretário de Assuntos Institucionais, Chachida, no Ministério da Economia, e tem bom trânsito ao lado de Paulo Guedes. Nem um político, nem um técnico do setor. O presidente Jair Bolsonaro colocou um economista e auxiliar fiel do ministro da Economia, Paulo Guedes, no comando do Ministério de Minas e Energia. Ele era secretário especial de Guedes
e bolsonarista de carteirinha. Adolfo Schaischida assume o cargo no lugar de Bento Albuquerque, em meio à necessidade de administrar dois problemas gigantes para o presidente do país: a alta dos preços dos combustíveis e das tarifas de energia, combinada com as propostas criativas que saem das entranhas do governo e do Congresso Nacional, para aplacar o problema. Além disso, tem que lidar com a manobra do Congresso para destinar 100 bilhões de reais do orçamento para bancar a rede de gasodutos, batizada de Centranduto. Almirante da Esquadra, Bento Albuquerque costumava ser chamado nos bastidores de ministro da Economia o submarinista, em razão dele sempre submergir quando esquentavam as crises no setor, cada vez mais profundas depois da pandemia da Covid-19 e da guerra da Rússia com a Ucrânia, que promoveram uma escalada da alta do preço dos combustíveis. Ninguém se engane, o combustível, uma produção mineral, abastece o mundo todo e o preço de mercado é universal. Não se pode vender combustível barato no Brasil, quando na Europa principalmente, com essa guerra da Ucrânia com a Rússia, recentemente, o preço disparou para mais de 120, 130 dólares por barril de petróleo. Antes era 70 dólares o tipo Brent, alcançou até 140 dólares o preço do barril. E a Petrobras, como uma empresa, embora com a maior acionista sendo o governo federal, mas é uma sociedade de economia aberta e gravita em torno do mercado do combustível, que tem duas variantes que não mudam. É o preço mundial, o preço do petróleo no mercado mundial, e a moeda oficial, que é o dólar americano. Então, subindo lá fora, tem que subir no Brasil. Nossa frota é imensa em função de nossas estradas, os transportes de mercadorias serem feitos quase que totalmente por via rodoviária, consumindo óleo diesel em escala preponderante, já que nós não temos a aviação como meio comercial de mercadorias, muito mais de passageiros, mercadoria em pequeníssima escala, e os portos estão sucateados e muitos deles defasados, são do século passado e não tiveram uma manutenção devida para que pudesse também dar vazão e dar circulação às mercadorias que saem do sul, do sudeste, em direção ao norte, ao nordeste e por aí em diante. Então, o óleo diesel, consumido em alta escala no Brasil, como no mundo todo, é o fator de aumento, como aconteceu essa semana com quase 9% do aumento do óleo diesel. E ninguém se engane, ainda no mês de maio, provavelmente, até o dia 31 de maio, haverá aumento da gasolina também no Brasil. Isso depende do mercado internacional. O Brasil, que produz quase 13 milhões de barris de petróleo por mês, não dá vazão às necessidades internas, quer no diesel, na gasolina, e mesmo assim, crescendo a frota rodoviária do Brasil, como vem crescendo, precisamos produzir mais, e é isso que a Petrobras está atrás, depois de passar por uma época negra dos governos passados, quando ela foi deficitária e chegou a dever 70 bilhões de dólares internacionalmente. Hoje é uma empresa saneada, graças ao governo Bolsonaro, Roberto Castelo Branco e o seu sucessor, o general Luna, e agora esperamos que com o novo presidente que assumiu recentemente, mesmo mudando o ministro de Minas e Energia, não se altere com a lei de mercado, que é milenar e não se pode fazer demitindo uma pessoa ou outra, e o que a Petrobras precisa é uma privatização. Os países grandes, mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, os países asiáticos mesmo e os europeus, não têm estatal de petróleo. É o mercado aberto, é a lei da oferta e da procura. E cada empresa privada, os governos, dificilmente você vai encontrar um país do nível de primeiro mundo com uma empresa estatal, essas empresas obedecem rigidamente às leis do mercado. E o Brasil não vende um dos combustíveis mais caros do mundo. É intuição pensar que o Brasil está com os preços dos combustíveis caros. Acompanha o preço internacional do petróleo e a moeda oficial é o dólar. E por falar em dólar, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, depois de várias quedas que já tiraram dela toda a lucratividade boa que ela teve de janeiro a abril desse ano, as quedas de maio, acentuadas a última semana de abril, a Bolsa, depois de muitas quedas, já tiraram dela essas quedas, toda a lucratividade de quem a investiu em ações no ano de 2022, ela ontem subiu a 1,24%, chegando a 104.326 pontos. E o dólar americano, que tinha chegado até a R$ 4,60, R$ 4,70, voltou, ontem baixou, mas nesse final de abril, para a primeira semana de maio, subiu e fechou a R$ 5,14.
E por falar em inflação, é dizer que o Brasil tem atualmente a terceira maior inflação das Américas. A inflação ao consumidor no Brasil se manteve em abril entre as 3 maiores das Américas, atrás apenas da Venezuela e da Argentina, países que já viviam uma situação de descontrole inflacionário antes das pressões geradas pela pandemia da Covid e pela guerra da Ucrânia com a Rússia. O índice de preço ao consumidor atingiu 12,10% no acumulado em 12 meses em abril, segundo dado do IPCA. Acima de nós, na Venezuela, o índice local acumula uma alta de 222% no período de um ano. Na Argentina, 55% no acumulado até março. Ainda não saíram os dados do mês de abril. Paraguai, Jamaica e Chile completam a lista dos países na região com índice de inflação de 2 dígitos. Os Estados Unidos da América registram uma inflação de 8,3% no acumulado até abril, em 12 meses. Ocupa a 10ª posição, segundo o levantamento feito pela plataforma Economia. O Brasil tem a terceira maior inflação das Américas, embora disseminada em praticamente todos os países. A alta da inflação chegou antes ao Brasil e tem se mostrado mais resistente por aqui, o que tem sido uma preocupação adicional para os planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, após a demissão de Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia, o presidente disse que o Brasil, abre aspas, o Brasil foi um dos países que menos subiu o preço das coisas, fecha aspas. Entre as economias do G20, os grandes países da economia mundial, o Brasil perdeu recentemente a terceira posição entre aqueles com maior inflação. Perdeu para a Rússia, que está em guerra, sofre as sanções relacionadas à guerra. Dentro desse grupo, o país está agora em 4ª colocação, atrás também da Turquia e a da Argentina. A inflação média do G20, para dados divulgados em abril, é de 6%, quando se exclui a Turquia, com uma inflação de 70% em 12 meses a Turquia. O país puxa a média para quase 11% quando colocado na atmosfera dos países do G20. O Brasil tem a 4º maior índice de inflação entre as economias do G20. E os países desenvolvidos têm sofrido mais por conta dos preços dos combustíveis e outros itens ligados ao fornecimento de energia. Já os emergentes sofrem adicionalmente com a questão dos alimentos. Essa que é a verdade. Bom dia a todos que estão nos assistindo e até a próxima semana com o nosso novo podcast. Amanhã, 13 de maio, vale lembrar aos cristãos e católicos as aparições de Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal. Boa semana para todos.